me ajudar. Parece que agora deu uma melhorada. Eu precisava compartilhar uma coisa aqui só. Eu vou fazer um panorama aqui bem resumido, Murilo, de você, né? Agradeço já novamente a sua participação. Já vi que você é bem querido, né, na escola, né, pelos professores, né? Como eu te disse antes, né? Eu fiz questão também de ser o mediador, né, da sua palestra, porque nos momentos atuais a gente também tem muita, né, curiosidade de saber como é que é. Então, eu vou fazer um panorama geral aqui, depois você vai fazendo a sua descrição, vai colocando como foi as suas etapas, e a Ana, a Priscila fez um relato, e nós temos bastante tutorado que gosta de biologia, né, que colocou no projeto de vida deles, que desejam, né, traçar esse caminho da medicina. Então, é bastante interessante que a gente aprenda um pouquinho com você, como você trilhou esse caminho, né. Então, Murilo César Caldeirão, a formação dele acadêmica é enfermeiro intensivista e de urgências, graduando em medicina. Atuação profissional, acadêmico, coordenador de enfermagem e UTI. Está com a palavra, Murilo. Muito obrigado. Eu precisava só compartilhar. Será que pode parar de compartilhar isso para eu poder? Isso. Obrigado. Bom, gente, então já foi. Deixa eu só abrir aqui a tela inteira. Aí. Bom, gente, então já fui apresentado. Meu nome é Murilo Caldeirão. Estou lisonjeado demais de estar participando aqui com vocês. É um prazer, eu acho que a professora Ana Luísa estava falando, espero fazer parte dessa coroação, então, porque vocês acrescentaram muito na minha vida, assim como eu creio que acrescentam até hoje na vida de todos os alunos, e é impressionante ver como que passam os anos, mas o amor que vocês têm pela educação, pelo trabalho de vocês, continua o mesmo amor, a mesma dedicação que vocês tiveram comigo. É impressionante ver o brilho no olhar que vocês têm até hoje. Então, meu nome é Murilo César Caldeirão. Me formei aí no Maria Ângela Batista Dias no ano de 2007, faz um pouquinho de tempo. Não vamos fazer contas para não falar da idade, né? Brincando, tem 30 anos. Me formei na Unimar, pelo ProUni, vou falar um pouquinho depois sobre isso também. No ano de 2012 eu me formei. Fiz uma pós-graduação em urgências também na Unimar no ano de 2014, e isso tem uma história interessante também que ajudou eu a abrir portas em relação a trabalho. E depois, já no trabalho, eu fiz mais uma especialização em terapia intensiva, que é onde eu desenvolvi a maior parte do trabalho que eu fiz quanto enfermeiro. E depois aí para estar cursando medicina, sou aluno do 4º ano de medicina, eu estudo praticamente em outro país, eu estudo no Paraguai, estou no 4º ano. Escolas internacionais é uma opção que também daria uma outra palestra para a gente estar conversando. Existem faculdades excelentes fora do Brasil. Eu que já sou enfermeiro, já fiz uma graduação, posso dizer com propriedade isso. E estou no 4º ano agora, no ano de 2021. Atuei, né, quanto enfermeiro gerenciando, eu fui coordenador da terapia intensiva do Hospital Maternidade de Assis até o ano de 2017, onde aprendi a administrar, a gestar a equipe toda, né? Então, tanto de enfermagem, quanto a própria UTI, quanto a relação de reuniões e estar desenvolvendo trabalho em equipe. E aqui está o meu e-mail para, se alguém tiver alguma dúvida, algo que quiser entrar em contato. Bom, no início de tudo, tá aí. Esse menininho tímido, magricelo.
Eu vou respirar. Sentado aí nas carteiras, aí só tinha sonhos e só queria se divertir, estudar, não tinha preocupação com nada, né? E aí, conforme os anos vai passando, e quanto mais a gente chega ao final do ensino médio, a gente não tem eu pelo menos não tinha a noção de como é importante, né? A gente estuda e a gente ouve, é importante estudar, é importante estudar. Mas a gente só vai entender mesmo quando sai da escola. Que é aí que começa a vida adulta, né? E aí a gente começa a prestar mais atenção naquilo que já passou, às vezes de um professor falando, às vezes dos nossos próprios pais falando com a gente, né? Então aqui vocês veem um menino sonhador e que foi crescendo na escola. E os cabelos dele também cresceram. E aí esse menino magricelo começou a tocar música, começou a estudar e gostar ao mesmo tempo de estudar e de estar com os amigos e de brincar e de música e de tocar. Sempre gostei de rock, sempre gostei de sertanejo, sempre gostei de estar envolvido na música. E aqui, nessa idade, você tem um mundo de sonho. Você pensa em tanta coisa e você não sabe, às vezes, para onde que você vai seguir no final. Expectativas, como eu disse, os sonhos, as expectativas, quanto mais você vai chegando no final da escola, aqui já era no terceiro ano, último ano que a gente estava na escola, e eu participava, adorava participar de todos os eventos que tinha na escola. E isso me ajudou a desenvolver oratória, me ajudou a desenvolver perder a vergonha, porque eu era bem tímido. E outra coisa que ajudou a perder a timidez, incluso foi, não sei se a professora faz ainda, mas a própria tomada de tabuada que ela fazia na frente da sala, e você ter que ir à frente da sala e você tomar a tabuada na frente de todo mundo, isso me ajudou muito, mas muito a perder a vergonha. A poder falar em público, a estar aqui agora com vocês. Quanta maldade fizeram com você. Só bondade. Foi para o bem. É igual, vamos pensar que é igual a vacina. E de repente... Não conta isso, nem Oi? você. Não entendi. Não vou contar isso, nem você. E de repente, no terceiro ano, com todas as expectativas, mas ao mesmo tempo você não sabendo o que é a vida, aí começa a aparecer os vestibulares, oportunidades para fazer cursinhos pré-vestibulares, que quando você está fazendo o cursinho, a impressão que você tem é que você está patinando, é que você está nadando contra a maré. Porque você estuda e é algo que serve para passar no vestibular, ok, mas você não sente que você vai ganhar um diploma, que você vai ser recompensado pelo aquilo. Então, o cursinho é algo que aparece também como um monstro, como uma barreira que o aluno, eu pelo menos não sabia o que fazer. Fiz um ano de cursinho na Unesp, que acho que existe ainda até hoje, é um cursinho que é de graça, você faz uma provinha e entra. E ajudou muito também para eu passar nas provas. E aqui na minha época, o Enem, o Enem era uma prova e ok, media o aluno e não tinha-se muito benefícios. E logo quando eu me formei, começou o ProUni. E foi o ProUni que me deu a oportunidade de fazer a primeira universidade, que foi a enfermagem. O ProUni, acho que hoje já é bem mais difundido, mas se alguém não sabe, o ProUni são universidades particulares que fornecem bolsa em parceria com o governo para alunos que estudaram em escolas públicas, né? Poderem cursar uma universidade. E aí, aparece essa bomba aqui. Acabou o terceiro ano e parece que vai explodir na tua mão. 7 segundos para você decidir o que você tem que fazer.
a tua vida inteira, da impressão que você vai escolher aquilo e aquilo é o rumo da tua vida. Se você vai trabalhar, você vai trabalhar. Se você vai estudar, você vai estudar. Você tem que correr atrás, né? O adulto começou, né? Soltou você na água, você tem que nadar. E aí que vem mais um lance aqui, que seria os sonhos e oportunidades, né? Essa criancinha sentada aqui, que provavelmente adora aviões e gostaria de ser piloto de avião, e eu tinha um sonho de música, talvez, né? Eu nunca almejei a seguir a carreira de música, como eu tive amigos na escola que seguiram, né, a carreira, fazer faculdade. Eu sempre levei como um hobby. Sempre gostei de tocar, mas eu queria me encontrar em algo diferente, né? E aí fiquei aguardando, assim, na escola, estudando, tentando entender o que eu gostava, o que eu poderia seguir. E aí que vem algo que me despertou, uma das coisas, né? Foram várias, mas aí tá escrito aí, ó, proteínas. E aí entra a professora Tânia, mais uma vez na minha vida, né? Ela foi minha professora de biologia no ensino médio todo, não me recordo muito bem, mas uma coisa que eu me recordo bem é um dos seminários que eu tive que fazer sobre proteínas. E uma molécula complexa, creio que das moléculas orgânicas são uma das mais complexas, formada por aminoácidos e cadeia de proteínas, e o que é uma proteína, o que faz. E eu fiquei louco com aquilo. Louco primeiro porque eu não entendia, e aí por eu não entender, eu comecei a ler mais. Ler, para entender, e meus amigos também não entendiam muito bem. E aí fizemos o seminário e aprendemos o que era proteína, e aquilo me despertou uma vontade. Daí que eu comecei a falar, poxa, eu acho que eu gosto de biologia, eu acho que eu gosto dessa área. E as proteínas estão involucradas no ser humano de uma forma quase que completa, né? Nosso corpo, as células são formadas, grande parte delas, por proteínas. As proteínas têm N funções no corpo, enzimática, estrutural, e aí vai, né? E isso fez com que despertasse o meu amor aí, talvez, para essa área também, de biológicas. E aí chegou, né, no final das contas, o que eu vou querer ser? Né? Agora que eu sou adulto, eu vou seguir a área de biológicas ou de música. Meio que eu já contei para vocês, eu sempre levei a música como um hobby e decidi tentar trilhar a carreira biológica, né? E uma das coisas que desencadeou, talvez, eu a escolher a enfermagem e medicina, coisas de cuidado, coisas que mexam com o ser humano também, foi um pouco, talvez, acho que uma influência, talvez, da minha avó, que hoje não está mais com a gente, mas ela sempre falava duas coisas. Ela falava que ela tinha doença de Chagas, tinha problema no coração, e falava que um dia eu ia cuidar dela. E que também, quando eu fizesse 15 anos, ela me daria um violão. E aí também, talvez daí tenha surgido essas duas paixões da minha vida, junto com os ensinos da escola. E aqui entra uma coisa que eu coloquei aqui, que já dizia o ditado, né? E aí tem um cavalo arriado passando. E aqui, mais uma vez, volta a palavra oportunidade. Hoje, a professora até estava falando no começo, a questão das oportunidades, elas passam, hoje tem mais oportunidades, talvez. Alunos, se tem um conselho, não deixe as oportunidades passar, né? Esse ditado seria, aproveite as oportunidades, por quê? Porque um cavalo arriado, às vezes, não passa duas vezes pelo mesmo caminho. O que significa isso? Às vezes o cavalo, você tem que trilhar 50 quilômetros para frente, de a pé. E passou um cavalo, mas ele é magrinho, às vezes um pouquinho magrinho, você fala, não, vou deixar ele passar, vai que passa outro. Pode ser que esse cavalo demore a passar ou nem passe, e você tem que trilhar esses 50 quilômetros. Aí que você tem para andar
de a pé. Então, aproveite as oportunidades, aproveite os professores que vocês têm, aproveitem para estudar esse restante, aproveitem o EAD, não é fácil, você é uma das primeiras turmas de medicina que abriram, né, para EAD, medicina nunca foi EAD, hoje a gente está numa mescla de prática e ensino à distância também, e aproveita porque nada vai ser perdido. Não deixe esse cavalo passar. Se você ganhou uma bolsa no ProUni, faz o que você quer, corre atrás do seu sonho. E falando um pouco da enfermagem, no início eu prestei medicina, e o ProUni, mesmo eu pedindo medicina, eu ganhei enfermagem. Aí a questão do cavalo, deixei o cavalinho passar, mas na segunda chamada, mandei para medicina de novo, me convocaram para moda. Eu falei, agora que não tem nada a ver mesmo, né? E na terceira chamada, enfermagem de novo, eu falei, quer saber? Não sei o que enfermeiro faz, mas trabalha no hospital, é na área que eu quero, eu vou fazer, vou começar a fazer. E me apaixonei pela enfermagem demais. A enfermagem é uma profissão linda. A enfermagem, eu digo que é a arte do cuidar. O símbolo da enfermagem que eu coloquei aí no canto é uma lâmpada. Existe uma enfermeira, que é a mãe da enfermagem, né, que eles dizem, que é a Florence Nightingale. E ela participou na Segunda Guerra. E por que o símbolo é uma lâmpada? Porque ela ia nas tendas, de tenda em tenda, era escuro, e ela ia com essas lâmpadas para observar os pacientes na madrugada, para observar os soldados feridos, né, nos hospitais, nas tendas que eles montavam na Segunda Guerra. E aí, por isso o símbolo da enfermagem é uma lâmpada. E antes eu não sabia o que o enfermeiro fazia. O enfermeiro, tanto quanto o médico, ele examina o paciente. Ele também tem diagnósticos diferentes do médico, porque o diagnóstico do enfermeiro é para cuidados, isso já falando um pouco da profissão. O enfermeiro cuida do âmbito do paciente como um todo. Todos os profissionais da saúde cuidam do paciente como um todo, mas tem que cuidar do sócio, psíquico e biológico do paciente, né? Não só a doença, mas sim o psicológico, o social, né? E o bem-estar do paciente em geral. Então, o enfermeiro tem que cuidar de tudo isso. Então, você examina o paciente, de forma geral, a grosso modo, e no final você tem que criar um plano de cuidados para esse paciente, tá? Um exemplo para ficar claro, assim, mais fácil, lúdico, né? Se um paciente, por exemplo, ele não se movimenta numa cama porque ele está em coma, só para vocês entenderem o trabalho do enfermeiro. Esse paciente não se movimenta, ele pode criar feridas na pele, que a gente chama de úlceras por pressão, porque a própria pressão do corpo faz faltar oxigênio, que vai gerar feridas. Então, o enfermeiro, ele tem que prescrever para esse paciente entender esse problema e prescrever para que a equipe de enfermagem possa mudar esse paciente de posicionamento de tempos em tempos, quanto for necessário. Um exemplo, colocar colchões especiais, protetores em áreas ósseas que podem formar feridas mais facilmente, e assim por diante, tá? Isso é só um exemplo. E aqui, no meu último ano de enfermagem, já concluindo esse sonho, né, que foi o primeiro sonho, que foi de se tornar enfermeiro, já no hospital. Me formei na Unimar, como eu disse, e, cara, o primeiro trabalho de enfermeiro não é fácil, porque para enfermeiro, geralmente, eles exigem experiência. E foi aí que eu comecei a fazer a pós-graduação em urgência. Fiz a urgência. Deixa eu só olhar o horário, pelo menos eu não estou passando o tempo. Fiz a urgência e lá eu conheci enfermeiros que já trabalhavam. E como sempre, a questão do cavalo não deixa a oportunidade de passar. Eu me dediquei muito a essa urgência, já que eu não estava trabalhando. E como eu não trabalhava, eu podia dedicar mais tempo a isso, e eu fiz o TCC, o trabalho final, né, sozinho. Falei, pode deixar que eu faço. E isso, no final das contas, desencadeou num dos meus colegas de lá, que era chefe do hospital, que eu comecei a trabalhar. Opa, vou dar uma oportunidade para esse menino aí, que eu acho que ele é esforçado. Aí ele me chamou para uma entrevista no hospital, para fazer a prova lá, e acabei começando a trabalhar lá. Foi aí que eu desenvolvi todo esse trabalho que eu disse também em relação à unidade de terapia intensiva. Quando eu comecei a trabalhar, logo em sequência eu já fiz a pós em
unidade de terapia intensiva, e depois de um ano ele saiu do hospital por motivos pessoais e eu me tornei coordenador da UTI por mais 2 anos de trabalho, que daí eu tomei conta da equipe toda de enfermagem, tanto de enfermeiros quanto de técnicos e auxiliares. E aí, em 2017, decidi começar a fazer medicina. Pedi minhas contas do hospital, falei, né, passou o cavalo oportunidade, apareceu essa chance do Paraguai, eu falei, agora eu acho que dá, tinha guardado um dinheirinho, né, vamos tentar, e estou aqui, no 4º ano. Né? Aqui o símbolo da medicina, que é esse bastão aí com a cobra, Asclépio, o bastão de Asclépio com a cobra é o símbolo da medicina por conta que diz que a cobra poderia ressuscitar os mortos, né, lá na Grécia. E o bastão tem alguma coisa com a simbologia da árvore da vida também, né? Como se fosse um fragmento da árvore da vida. Então, é uma relação da vida e da morte, é algo da Grécia, né, da mitologia grega, e veio se tornar o símbolo da medicina. Tá. E medicina, médico, todo mundo já sabe mais ou menos o que faz. Mas, assim como o enfermeiro, ele examina o paciente, ele escuta o paciente, ele diagnostica o paciente, os diagnósticos daí são das doenças, diferente do enfermeiro que diagnostica problemas no cuidado, o médico diagnostica as doenças e trata essas doenças. Né? Então, esse é o serviço médico, há uma ampla área, é uma faculdade extensa, mas é uma faculdade gratificante também de fazer, estou amando fazer, estuda muito, tem que gostar de estudar. Nunca estudei tanto na minha vida, mais do que enfermagem. Eu estudo às vezes 12 horas no dia, mas é gratificante. Muito gratificante. E aqui um dos congressos que teve, para os alunos que acham que maquete é só no ensino médio, tá aí a prova que pode ser que não. Eu estou aqui na medicina já na 2ª faculdade e eu fiz aí essa maquete aí representando as paredes de uma artéria e de uma veia. Foi muito legal esse congresso de morfofisiologia. E algum dos meus companheiros aí da minha sala. Não vou entrar em muitos detalhes, porque daria uma outra palestra, mas aqui é a estrutura do hospital, do hospital escola, né? Da universidade onde eu curso aqui, em Pedro Juan Caballero, divisa com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, no Paraguai. Para quem fala, né? Às vezes tem um preconceito. Aqui está a estrutura da faculdade. Só a estrutura, isso fora a parte estudantil, a parte educacional, que é sensacional também. Eu adoro estudar aqui. Além de quebra, que eu estou aprendendo a falar um pouquinho espanhol, no mais. E para quem queria saber, pô, e a música? Você mostrou que você estava tocando, só para complementar. A música nunca saiu da minha vida. Apesar de ser um hobby, eu sempre toquei. Já tive dupla sertaneja, banda de rock, já toquei em N casamentos. Tinha parado um pouco de tocar, fui convidado recém a tocar em alguns lugares aqui. Quando eu tenho um tempinho do estudo, eu toco para dar uma relaxada e por cima ainda ganho um dinheirinho. Porque como eu já havia dito também, se você escolher a profissão que você gosta de fazer numa profissão, você não vai trabalhar nem um dia sequer na sua vida. Você só vai fazer aquilo que você gosta. Então você, mais uma vez, busca fazer aquilo que você gosta. Se começar algo e não for o que você gosta, não tem problema, troca. Eu sou enfermeiro, eu gosto de ser enfermeiro, mas eu quis fazer medicina. Então eu vou ser enfermeiro e médico, se Deus quiser. E na vida a gente tem que fazer o que a gente gosta, para fazer bem, para fazer com amor. Assim como esses professores fazem, como eu disse no começo, com esse brilho no olhar, desde quando eu estudei, até hoje, com a mesma dedicação que eu vejo, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que eles tiveram por mim, eles têm por vocês. Não tô com ciúme, tá? Gostaria de agradecer
E aqui eu deixo uma mensagem, um versículo da Bíblia que é: ensine a criança o caminho que deve seguir e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Esse é o sonho de um menino magricelo, tímido, que se tornou um enfermeiro, que futuro médico e que ama o que faz e que está grato por estar aqui com vocês, podendo incentivar vocês, podendo coroar esses professores que eu amo também. Muito obrigado. Obrigado, Murilo. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que todos nós, aqui, ouvintes, além de celebrar, né, a sua, né, esse seu progresso no seu projeto de vida, né, e é um exemplo também, né. Murilo, eu não sei se você sabe, né, a gente que está em sala de aula, muitas vezes a gente se depara com a baixa estima do aluno, né. O aluno, ele acha que ele nunca é capaz, né. Tem um projeto de vida, né, mas só que ele se acha incapaz, e a gente sempre está incentivando, né, e essa metáfora do cavalo é pertinente porque é isso mesmo, né, não deixar o cavalo passar, né, se ele está magrinho, tenta acompanhar ele, tenta montar nele e tenta ir até onde ele vai, se aparecer outro, ele vai nesse por diante. Então, é muito gratificante saber que um aluno, né, e eu sempre falo isso aí, eu sempre falo para meus alunos, que o aluno da escola pública, porque você sabe que existe profissões que são consideradas, entre aspas, como profissões de elite, né? E quando a gente vê, né, um aluno de escola pública, através do seu projeto de vida, conseguir, né, almejar isso de uma forma que é exemplo para todos nós mesmos, a gente fica bastante contente. Murilo, eu tenho algumas perguntinhas aqui, algumas você já respondeu, né? Aí, e os alunos também colocaram algumas perguntas aqui no chat aqui, eu vou tentar passar para vocês aqui umas perguntinhas aqui, depois eu vou para o chat, tá bom? O Alexandre Batista Ferreira, do primeiro A, ele fez uma perguntinha bastante pertinente aqui, né, nesses dias atuais. Ele perguntou assim, se está difícil trabalhar nessa área da saúde, nesse momento que nós estamos vivendo agora, ou seja, esse momento de Covid. Cara, se tá difícil, na verdade, eu acho que está muito difícil, né? Uma pandemia que pegou o mundo todo de surpresa e por questões, às vezes, no Brasil também, né? O Brasil é praticamente um continente, ele tem vários estados, alguns mais ricos, alguns um pouco mais pobres, então alguns hospitais faltavam para os profissionais de saúde, equipamentos de proteção própria. Agora você imagina, como você vai cuidar de alguém se você não está se sentindo protegido, se você está em risco de padecer daquilo, né? Então é uma situação muito complexa e complicada. Além disso, o que a gente pode complementar aí, você vê aí que passou nos jornais a questão falta de insumos, falta de oxigênio. Agora, você imagina você saber o que você pode fazer por um paciente, você saber que você poderia fazer algo por ele e não ter as condições. Então, assim, fácil não tá. Fácil não tá. Eu não estou na linha de frente, né, porque eu estou estudando, eu saí da linha de frente, eu saí do trabalho para estudar, mas com a experiência que eu tenho e com o que eu vejo, realmente não tá fácil, né? Cada profissional da saúde que está lá, assim como cada professor que está aí também, assim como todo mundo que está trabalhando e seguindo sua vida, é um lutador, né? É um lutador do dia a dia. Eu acho que é isso. Obrigado, Alexandre Batista, primeiro A, pela pergunta. Eu vou fazer outra perguntinha aqui também, Murilo, como é que aqui, do José Paulo Reinaldo, Andrade Ora. Bastante pertinente também essa pergunta aqui. Cursos, aonde se fazem cursos de enfermagem gratuitos? E eu quero que você complemente também, Murilo, fazendo um pouquinho de distinção aqui da enfermagem e do técnico de enfermagem, né? Porque nós temos aqui na nossa região, né, cursos gratuitos de técnico de enfermagem, né? Sim, o técnico de enfermagem não é uma graduação universitária, né? O técnico de enfermagem é um curso técnico, como o próprio nome diz. Antigamente existia o auxiliar de enfermagem, que era um pouco menos do que o técnico.
Mas hoje em dia, eu acho que o técnico é 2 anos e o auxiliar está se extinguindo. Alguns lugares ainda tem, mas a tendência, se existir auxiliar de enfermagem, é se exaurir, né? E a enfermagem tem lugares que é 4 anos, tem lugares que é 5 anos, depende da grade da faculdade. Qual é a diferença entre os dois? O enfermeiro é aquele que estuda, como eu disse, que eu falei, da profissão enfermagem, enfermeiro. É aquele que estuda o ser humano para quê? Para diagnosticar. Então, ele tem que saber o que ele tem que fazer. Ele estuda a base teórica, ele tem que entender o corpo humano, ele tem que entender todo o sistema, todo como o ser humano funciona, para poder dar os cuidados. O técnico de enfermagem é um executor, né? O técnico de enfermagem é o que vai executar, a maioria das vezes, o que o enfermeiro planeja. Só para ficar de uma outra forma, talvez, que fica mais fácil, eu sempre costumava dizer nas minhas aulas de enfermagem. O enfermeiro está para o engenheiro de elétrica, assim como o técnico de enfermagem está para o técnico de elétrica. Então, numa usina elétrica, por exemplo, talvez você tenha um engenheiro e lá uns 15, 10 técnicos de elétrica. O engenheiro, ele orquestra aquilo, ele sabe como funciona a máquina. Não que o técnico não saiba, ele sabe também, tem que saber. Mas ele sabe menos que o engenheiro, porque o engenheiro estudou profundamente aquilo. Então, o engenheiro arquiteta os planos, como que tem que ser feito, e o técnico resolve o problema como o engenheiro planejou. Assim é a enfermagem. Tá? Onde tem cursos públicos, eu sei que tem na Unesp em Botucatu, tem enfermagem e medicina, tem a FAMEMA em Marília, que tem enfermagem e medicina, que é público. E hoje, para quem estudou em escola pública, o ProUni, como foi a minha porta de entrada, minha irmã também falou ontem, minha irmã, que é odontologista, também foi ProUni, né? Então, ProUni é uma excelente oportunidade para entrar na universidade. E você pode entrar em universidades de qualidade excelente, com estruturas excelentes também, sem pagar nada. Eu não paguei 1 centavo da minha faculdade. Isso vale tanto para medicina quanto para enfermagem, tá? E no curso técnico tem as ETECs, né? Eu não sei, eu não me recordo agora onde tem ETEC pública que não pagaria, né? Mas cursos técnicos pagos tem em alguns lugares. Então vai do que você quer fazer. Se você quer ser um técnico, um executor, você vai para um curso técnico. Não, eu almejo ser enfermeiro, porque eu quero planejar o cuidado. Aí você tem que fazer a enfermagem. Legal, legal. Só para complementar, se me permite, Aderaldo. Sim. A questão do ProUni, né, que o Murilo citou, a questão dos prazos. Porque para você poder se inscrever no ProUni, você precisa fazer o Enem. E a inscrição do Enem, ela sempre ocorre, né, no início ou no meio do ano. Então, por exemplo, os alunos que estão aqui no 3º ano, a data do Enem, se não me engano, é novembro, mas a inscrição é agora. E o pedido de isenção já foi, inclusive, o mês passado. E para quem está no 1º e 2º ano, sempre ficar atento, porque tem mais ou menos 1 ano aí de prazo entre você fazer a inscrição no Enem e até você fazer a inscrição no ProUni, né? Para não perder atenção a esses detalhes do prazo. Porque o ProUni, o Murilo acho que não chegou a falar de valores, né? Mas, por exemplo, uma faculdade de medicina, numa universidade particular, ela tem um custo de mais de R$1 milhão, né? É bem mais de R$1 milhão. Então, imagina você podendo estudar de forma gratuita através do ProUni, né? Mas só tem que ficar atento a essa questão dos prazos. Né? Existe uma burocracia, eu acho que até vale também essa burocracia, né, para não haver algum tipo de bagunça, mas... tem outra pergunta aqui, o Murilo, da Maria Eduardo Pedroso, né, outra pergunta bastante pertinente, né, dos alunos têm bastante dúvida. Como saber se eu levo jeito para a enfermagem?
E eu quero estender também essa pergunta aqui, Murilo. Eu queria que você falasse para os nossos alunos também qual é esse leque de medicina. Sabemos que a medicina ela é uma profissão, mas só que ela carrega leques de especialização, né? Você pode escolher onde você quer atuar. Então, a primeira pergunta é essa aqui. Como eu posso saber se eu levo jeito para a enfermagem? Não tem uma lista de regras que você tem que seguir, né? Você viu no exemplo que eu dei, tipo, na palestra ali, o que eu gostava da área biológica, né? Eu gostava de saber sobre o corpo humano. Eu acho que se você está na escola e você tem afinidade pela matéria de biologia, química, física, já é um passo, um caminho, né? Não significa que você tem que fazer medicina e nem enfermagem, mas significa que você gosta da área de biológicas. Beleza, eu acho que talvez eu goste de hospital, mas eu não sei se eu tenho estômago, se eu vou aguentar, porque tem, né, ver cenas ou ver cheiros ou algo, qualquer coisa do tipo. Hoje em dia, mais do que antigamente. Hoje em dia, o aluno, desde o primeiro ano, ele já vai para o hospital para cuidar do paciente como enfermeiro ou como médico? Não. Mas ele já vai para conhecer o ambiente. Isso facilita o quê? Facilita com que, se logo no começo você não se sentir bem, não é isso, você já tem a capacidade de parar ali, né? De não seguir adiante, porque não é para você. O que não aconteceu comigo na minha grade, porque a minha grade era de enfermagem antiga, eu só fui para o hospital no último ano. Mas como que eu sabia que eu gostava? Meio que eu falei, eu não sabia nem que enfermeiro fazia, eu só fui seguindo e fui me apaixonando pela profissão no caminho, né? Fui entendendo o que é enfermeiro e me apaixonando no caminho. Se você gosta, se você vê um corpo humano e você fica curioso como ele funciona, se você vê uma doença e fica curioso de como ela ataca o corpo, se você pega um remédio, você fala, o que esse remédio faz no corpo? Por que uma dipirona tira febre? E você quer entender isso, já é um caminho andado para você gostar dessa área. Praticamente você já respondeu assim a pergunta do Matheus Procópio aqui, que ele perguntou aqui que fez a pergunta aqui, trabalhar na parte do TI, né, as cenas de acidentes das pessoas, isso mexe com o seu psicológico, ou seja, quando você trabalhava, né, nessa parte de intensivista, mexia com o seu psicológico? Sim, aí só respondendo até a segunda parte da pergunta que você tinha falado do leque da medicina, né? Sim. A medicina, tão quanto a enfermagem, tem praticamente as mesmas áreas, né? Você pode ir para uma área de cirurgia, você pode ir para a área clínica, você pode ir para a área de exames, por exemplo, um médico que faz ultrassom, um médico que lauda raio-x e exames de imagem. Ah, Murilo, eu não sou uma pessoa que lida bem para falar com outras pessoas, mas eu adoro o corpo humano. Existe o médico anatomopatológico, que é o médico que pega as amostras de biópsia e analisa aquilo no microscópio e vê se é um tumor de um câncer, alguma coisa. Então, assim, existe N áreas na medicina e na enfermagem, né? Se você gosta dessa área e quer seguir, existem várias oportunidades. Agora, quanto a essa parte de estar na UTI e ser difícil, o psicológico você tem que criar vou falar o que eu fiz, né? Primeiro que é uma profissão que você tem que ter muita empatia. E empatia que eu falo, amor ao próximo, no sentido de pensar que aquele paciente poderia ser sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã. Então você tem que cuidar dele como se fosse da sua família, né? Como se fosse alguém muito próximo de você. E ao mesmo tempo que você faz isso, se esse paciente falece, por exemplo, te dá o mesmo mal-estar como se fosse de uma família, né? Te dá a mesma tristeza. Então você tem que criar uma blindagem, que isso é o tempo, isso é só o tempo e a experiência de você estar no lugar. Você estando lá e participando da situação, você vai aprendendo a lidar com a situação. Já chorei em algumas situações,
não na frente do paciente, não nada, mas situações que te deixam... Eu ia no canto e chorava, e depois de uma me recompunha e continuava. Mas a gente vai aprendendo a se blindar, porque senão acaba que é um lugar muito feliz também, porque muita gente sai de alta, né? Porque entrou na UTI que morreu, né? A UTI é um lugar que muita gente sai, mas é um lugar crítico, então às vezes também morre, né? Então a gente cria uma blindagem, porque senão a gente choraria todo dia, né? Só por isso. Mas isso é o tempo, acho que é a experiência que vai trazendo isso. Legal, legal. Deixa eu ver aqui no chat aqui agora, vamos ver se tem alguma perguntinha aqui do pessoal aqui. Deixa eu ver aqui. A Mel Yoshida, ela perguntou se aquela imagem daquela escola, aquele hospital-escola que você passou é um UCP. UCP, o que é UCP? A UCP é a Universidade Central do Paraguai. Aqui, em Pedro Juan Caballero, é uma coisa um pouco comercial. Agora por isso que eu falei que era outra palestra, se fosse falar muito sobre isso. Então, a medicina no Paraguai é mais barata, né? A economia no Paraguai é diferente. A faculdade não é a UCP, essa faculdade chama Universidade del Pacífico. Para mim, uma das melhores aqui da fronteira, né? Mas assim, tem umas 7 faculdades aqui. Algumas mais baratas, outras mais caras. Não vou entrar em méritos para falar qual é boa, qual que não é, mas nessa não é a central. A central é uma outra universidade. Legal. Tem em Bolívia também, né? Tem na Bolívia, tem na Argentina. Legal. Na verdade, eu brinco aqui, que esse endeusamento ainda que existe da medicina é muito no Brasil, né? Os outros países, inclusive europeu, Estados Unidos, o médico é uma profissão reconhecida, sim, mas assim tão quanto um enfermeiro. Um enfermeiro, às vezes, não tem o mesmo... Acaba não tendo o mesmo mérito, eu acho, às vezes, que merecia, como um médico, porque hierarquicamente de trabalho é a mesma coisa. A Paturi fez uma pergunta aqui, creio que você já respondeu, né? Que você está se aprimorando no espanhol, né? Lembrando, viu, Paturi, que o Paraguai tem um Guarani também, né, o Murilo? É totalmente difícil. Totalmente difícil. Então, tem 2 línguas ali do Paraguai. Essa língua mais familiar, que é o Guarani, e tem essa mais estado, que é o espanhol. Guarani eu sei bem pouquinho, só um Baixa Papo Reira Veia, que é bom dia, alguma coisa assim. Pessoal, eu vou deixar já tem um tempinho aqui ainda, se os docentes da escola, os professores quiserem fazer uma pergunta, os alunos, né? Que a parte da pergunta que foi listada aqui, o Murilo já respondeu. Se os professores, se os alunos tiverem mais alguma pergunta, fica à vontade, galera. Tem um tempinho ainda. Pode falar, senhor? Pode, Matheus, pode falar sim. Beleza. Murilo, em primeiro, assim, só queria te falar que incrível sua história. Eu também sou apaixonado por biologia. Como a dona Tânia também já me deu uma animada também. Ela já foi professora, ela também é bióloga. Então, eu estou terminando praticamente um curso de farmácia. Também sou apaixonado por causa dessas coisas e tudo, corpo humano, tudo. Só não tenho muito estômago para essas cenas. Mas, assim, quais cursos você indica, assim, para essa área que você está fazendo? Se você não tem estômago? Seria isso? Se você não... Não, alguns cursos sem relacionados a cena, negócio de ver cena. Curso para aprimorar na área de enfermagem. Cara, o que eu amo é urgência. Eu fiz urgência. Assim, quando eu me formei em enfermagem, eu queria trabalhar em posto de saúde. Eu não queria trabalhar em hospital, porque o enfermeiro no posto é um enfermeiro só, e eu achava que eu sozinho, coordenando um posto de saúde, eu deixaria o postinho com a minha cara. Só que a vida, às vezes, não está nem aí para o seu planejamento, né? E aí, acabei tendo oportunidade no hospital. E me apaixonei por hospital. Hoje eu não trocaria nunca o hospital por um posto. E urgência, adrenalina da urgência, UTI também, uma especialização em UTI, é para quem gosta de detalhes. Urgência é para quem gosta de adrenalina e quem gosta de
de não saber o que pode chegar. O TI é para quem gosta de detalhe e gosta de números, minúcias, que é muito cálculo, por isso que eu falei de física, por isso que eu falei de matemática, né? Então, o TI é isso. Se você não gosta de falar com o público, por exemplo, você tem que partir para uma área mais de exame, você não vai ficar falando muito com o público, né? Depende muito das suas características como pessoa, para falar assim, do que gosta, do que não gosta. Eu gosto de urgência UTI, hoje. Como médico, não sei, hoje eu estou vendo outras áreas que eu não tive oportunidade. Né? Hoje eu estou vendo cirurgia, que eu não tive muita oportunidade na época, que é uma área muito legal. Estou vendo outras coisas, eu não sei o que eu faria no futuro, por exemplo. Adoro cardiologia, existe enfermeiro especializado para você ter uma noção em fazer diálise, em participar de cirurgia, instrumentar cirurgia. Então, depende muito das características de como você gostaria de ser. Mas tem, como eu falei, algumas aí só para citar. Legal. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Obrigado, Murilo, pela resposta. Alguém mais quer fazer alguma perguntinha para o Murilo, pessoal? A gente tem um tempinho ainda. Murilo, enquanto eles vão resolvendo ali, deixa eu fazer uma perguntinha bastante pertinente também, no quesito soldo, né? Ou seja, a gente sabe que nós precisamos, de alguma forma, sobreviver. Como que é os vencimentos, assim, né? É atrativo? Existe um plano de carreira? Como que é os vencimentos dos profissionais que trabalham nessa área da saúde? Como enfermeiro ou como médico? Como enfermeiro, né? Você tem mais a experiência como enfermeiro, né? Como enfermeiro, no estado de São Paulo, acho que o salário gira em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, não sei. Porque quando eu trabalhei era isso, não sei como está agora. Né? Aí, quando eu fui coordenador, eu ganhava um pouco mais. Não é alto o salário, se você for comparar com um plantão de medicina, que às vezes dá R$ 1.500 um plantão, né? E o enfermeiro trabalha num plantão também e ganha por mês isso. Né? Então, quando fala que enfermagem é amor, eu acho que é amor também nesse sentido, porque tem que fazer porque gosta. Né? Vivia bem com o salário que eu tinha, eu viajava, comprei apartamento, guardei dinheiro para vir para cá. Mas tem que trabalhar, bastante. Porque não vai ficar rico trabalhando, mas sim, vive bem sim. Eu acho que é um vencimento, poderia ser um pouquinho melhor, mas acho que tende a caminhar isso. Legal. Dá uma olhadinha no chat, que eu acho que tem alguma pergunta aí, você viu? Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo aqui não, Ana. Quais foram os desafios que você enfrentou? Não chegou não, para mim não chegou não. O enfermeiro... aqui, agora então, chegou. Agora chegou aqui. O enfermeiro tem autonomia para realizar o parto? O enfermeiro obstetra tem autonomia para realizar partos. O enfermeiro especializado em partos. Parto é o bebê que sai pelo canal vaginal. Cesárea, cirurgia, médico. Sim. A Mel perguntou aqui, em questão de voltar para o Brasil, aqui, eu creio que ela quis dizer isso aí, né? Você pretende voltar para o Brasil depois que se formar? Para voltar para o Brasil, não entendi, eu acho que ela quis dizer, existe uma prova que chama Revalida, é como se fosse um OAB para médicos que são formados no exterior ou médicos estrangeiros. Você tem que passar nessa prova e eles revalidam o seu certificado para o Brasil. A grande questão é que por 2 anos para trás ficou sem essa prova. Mas ela já voltou. Inclusive já está tendo mesmo com a pandemia. O que acontece, no final das contas? O Brasil não pode fechar as portas para os brasileiros. Então sempre tem que ter um meio de entrada de um médico formado no exterior. Né? Pelo patriotismo e eu sou um brasileiro, eu tenho direito a voltar à minha casa, eles têm que me dar um jeito de voltar. Então, revalida é a porta de entrada. Existe um outro método que chama complementação, você faz uma prova parecida com o revalida e dependendo da porcentagem de nota que você faz,
você complementa seu curso no Brasil. O que seria isso? Se eu tirei 80, eles dão um certificado. Um exemplo, não sei quanto é a porcentagem. 80% te dão um certificado direto. 70% faz 1 ano de medicina no Brasil. 60% faz 6 meses. Um exemplo, entendeu? Tem esse método também. Mas tem que fazer a prova para atuar no Brasil, conseguir o CRM brasileiro. Senão você pode atuar em qualquer país latino-americano, menos o Brasil, inclusive Europa e Espanha. É muito mais fácil em faculdades do exterior do que do Brasil. Por exemplo, se você quiser ir para a Espanha fazer uma residência lá, é mais fácil do que um médico formado no Brasil, por exemplo, para revalidar o diploma lá. Obrigado, Murilo. Pessoal, nós temos direito a mais uma perguntinha, né? Se vocês quiserem fazer, vamos lá? Acho que tinha mais perguntas ali, não? Não? É que tinha um que você já tinha passado, já tinha falado sobre os sacrifícios e tal, né? Eu só pautei só as perguntas que ficou meio... que faltava um pouquinho mais de esclarecimento. Alguém mais quer perguntar, galera? Vamos aproveitar. Tem mais uma. Vamos lá, Matheus, vamos lá. Uma situação assim, bem complicada que você conseguiu resolver. Pode, eu estava lendo aqui, desculpa, me perdi. Uma situação complicada que você conseguiu resolver, que você passou. Olha, como diz, que urgência é sempre surpresa, né? Mas o que me vem à cabeça são algumas situações complicadas. Eu não sou especialista, por isso que você tem que saber de tudo um pouco. Eu não sou especialista em bebê, por exemplo. Eu estava saindo da UTI, adulto, e chegou uma senhora com um bebezinho desesperado, bebê roxo, e simplesmente jogou o bebê na minha mão. Falou, ó, aqui. E aí eu desengasguei o bebê. E aí, por coincidência, era uma prima da minha mãe e era da família também, e foi uma questão diferente que eu passei. Já teve questões especiais de familiares mais velhos de eu ter que... A criança querer entrar na UTI em algumas situações, assim como eu falei que a minha avó me apaixonou, minha avó também internou numa UTI, então às vezes eu me vejo no lugar de uma criança, e isso emociona, isso deixa um pouco mais à flor da pele. Tem situações cômicas, às vezes, um pouco assim, apesar de ser um lugar que é complicado, às vezes tem coisas que te fazem dar risada também, tem sempre uma flor lá no meio, né? E uma coisa que fica também na minha cabeça bastante é o primeiro RCP, né? A primeira parada cardíaca que você faz, às vezes eu acho que você participa da reanimação, fica na tua cabeça também. Acho que fica meio que inesquecível, assim. Legal. Murilo, tem mais 2 perguntinhas aqui. Eu vou passar para você. Acho que você está lendo aí também. Aí já peço para você fazer essas considerações finais. E vou reiterar também que foi um prazer conhecê-lo. Foi um prazer maior ainda saber que você é nossa cria, né? Entre aspas, é nossa cria, né? A cria do Mabit. Adorei a palestra. Tenho certeza que os 28, 30 alunos que estiveram aqui, né? Juntamente com os professores também, sentiram também bastante agraciado, né? Pela sua palestra, principalmente, né, pelo lado motivacional, que é muito importante, né? A gente trabalha na escola pública e reitero que a gente precisa sempre estar dando essa motivação para os alunos, né, para eles conseguirem fortalecer o projeto de vida deles, o caminho deles, né? Então, aqui a Mel aqui tem 2 perguntinhas aqui. No Paraguai não tem um hospital-escola, e um hospital-escola ajuda, e depois eu quero que você faça as suas considerações finais, se não tiver nenhum professor também que queira também falar um pouquinho desse final aqui, você fica na vontade de fazer suas considerações finais. Tá. A minha universidade aquela primeira foto é o primeiro hospital-escola do Paraguai. Ajuda muito. É do Paraguai na fronteira, né? É necessário? Não necessariamente, porque você faz
o seu internato nos hospitais conveniados, né? Então, geralmente, aqui no Paraguai tem o Hospital Regional do Paraguai, tem um outro hospital que é dos trabalhadores ali, os postos, ou seja, você vai fazer o seu exercício de estudo médico nesses locais. Ajuda, o hospital escola ajuda, né, a estrutura, mas vivia-se sem. Agora a minha universidade é a primeira do Paraguai realmente aqui que tem o hospital escola. E foi isso, né? Acho que é isso. E quanto, se for de considerações, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos professores, todos os que deram, os que não deram aula para mim também, porque a profissão de vocês é sensacional. Eu já tive o prazer de dar aula de enfermagem de urgência em curso técnico e de UTI também, e eu sei quão árdua essa profissão, mas quão gratificante também é você ensinar alguém e depois ver o fruto daquilo. Eu já tive a oportunidade de ter alunos meus trabalhando no SAMU e crescendo também, e isso é sensacional. Agradecer, eu estou vendo a Ana Luísa aqui, a professora Tânia, eu não vi se tem mais alguma professora que chegou a dar aula para mim. Agradecer vocês demais. Eu vou ficar falando, eu vou chorar, tá bom? Amor. Agradecer, porque vocês fazem parte da minha construção. Obrigada a você por dar esse momento, sabe? Feliz de ver você, de ver um pouquinho da sua história. Gostaria de ouvir todos que estivessem contando para mim a história. Tem alguns alunos que eu nunca mais pude ver, né? E isso faz assim, às vezes você pensa assim, como é que está? O que está fazendo, né? Então, é algo assim, maravilhoso. O que tem da nossa profissão de gratificante é poder ter que vocês se tornaram, que o tornou depois de que saíram daqui, sabe? É algo maravilhoso. A gente só foi uma página, né? A gente só foi um pedacinho ali, bem curtinho, mas a gente guarda todos com muito carinho. Muito, muito sucesso para você. Deus te abençoe e que a sua carreira seja de muitas bênçãos. Amém. Obrigado. E só agradecer os alunos também, eu estou lendo os comentários aqui. Obrigado a todo mundo que participou, que fez pergunta, que ficou comigo aqui até o final e que curtiram. Obrigado. Obrigado, Murilo. Tchau, tchau, pessoal. Ô, Marcelino, vou citar a gravação? Obrigadão. Então, né?